pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Fala Visão. Eu sou Luciana Gonçalves e esse é um podcast do Movimento Visão 25, que é um movimento contábil que tem como aí um propósito de chegar em um novo patamar de eficiência dos escritórios contábeis. E se você ainda não conhece o nosso movimento, né, fica o convite de você acessar nossas redes sociais, o nosso site, que é visão25.com.br. Lá você vai entender um pouquinho do nosso propósito, das iniciativas que a gente tem com o movimento. A gente tem, né, uma comunidade no WhatsApp, a gente tem eventos, a gente tem muito conteúdo, a gente tem um blog lá. Então, eu convido você a acessar e descobrir aí um pouquinho do nosso movimento Visão 25. E nesse episódio a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do empreendedorismo contábil, né? Os primeiros passos ali de quem quer empreender. E hoje aqui no estúdio a gente tem uma convidada muito especial, que é a Nayara Todeschi. Ela é contadora, né? Atua na contabilidade há mais de 13 anos, é fundadora e sócia do escritório LPJ Contabilidade. E ela também desenvolve, né? Desempenha um papel fundamental como uma contadora consultiva. E é instrutora também no Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais e também se dedica ali parte-tempo do seu escritório em desenvolver habilidades comportamental dos seus colaboradores. Nayara, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada pela sua presença aqui. Lu, eu que te agradeço, obrigada pelo convite. Oi a todos, empresários, contadores. Nayara, como a Lu disse, né, sou empresária já há 7 anos na área contábil. Atuo na contabilidade há 13 anos. Comecei com 15 anos. Sério? Com 15 para 16 anos. E estamos aí nessa jornada já de empreendedorismo, instrutora, além das outras afazeres, né? Mãe, verdade. esposa. E tem isso, né? Ser mulher contadora é um diferencial. Mas me conta aqui, por que contabilidade? Por que empreender na área contábil? Me conta um pouco dessa história aí, dessa contabilidade. O que te levou a empreender? A minha jornada na contabilidade começou como recepcionista de um escritório de contabilidade. Fui convidada pela minha irmã, ela já atuava num escritório de contabilidade. E teve a oportunidade de atuar lá na recepção. A menininha sai de férias. Nayara, vamos trabalhar? Eu com 15 anos falei, vou nada. Eu falei, a Natália, você vai? Sim. Eu falei, então vamos. Eu comecei como recepcionista lá no escritório. Fiquei mais ou menos uns 6 meses como recepcionista. Acabou que a menina voltou. Ela acabou tendo a oportunidade de entrar para dentro do escritório. Eu continuei atuando como recepcionista, né? E fiquei ali durante 6 meses. Teve a oportunidade no departamento contábil. Que legal! Natália, logo em seguida, me fez mais um convite, Nayara, oportunidade no departamento contábil. Vamos? Falei, vou nada. Vai sim! Vai sim! A minha jornada, literalmente, foi essa. Quando eu comecei, né, a entender sobre trabalho, sobre serviço, sobre a área profissional, de fato, contadora não estava ali no seu escopo. Nos meus, não estava. Mas a minha irmã me trouxe para esse mundo da contabilidade. E desde então, quando eu entrei para a recepção, que eu comecei a ver o universo de nota fiscal, o universo de conciliações bancárias, tudo que envolve ali a parte de organização da empresarial, né, digamos assim, eu tomei gosto, apaixonei, gostei e tive a oportunidade de ir para o departamento contábil. Que legal. Atuando 6 meses na recepção, fui para dentro do departamento contábil. E lá começou, de fato, a minha trajetória. Você foi entender dos processos, das coisas? Lá eu comecei como auxiliar. E entrei para a faculdade, porque eu sou uma pessoa extremamente curiosa e eu me autodesafio, então tudo que me coloca para fazer, eu me dedico 100%, sabe, Lu? E conhecer o universo da contabilidade me trouxe aquela vontade, aquela sede de saber que mundo que é esse. Então, eu comecei, de fato, a estudar contabilidade. Eu lembro que, na época, quando eu comecei, tinha muito testes, né? A minha supervisora, ela dava testes. E eu não sabia quase nada, né? Eu era uma auxiliar, tinha acabado de entrar ali na era da contabilidade. E eu ligava para minha irmã no telefone e falava, Natália, tem um razonete aqui, o que eu faço com isso? Ela falou, Nayara, eu sei que o lado de cá é débito, o lado de lá é crédito. Você vai debitar e creditar. A regra básica da contabilidade. E aquilo ali foi me dando aquela sede de falar, gente, eu preciso de entender. Comecei a ler um extrato bancário, que na minha vida pessoal eu ainda não tinha lido um extrato bancário.
E me apaixonei, Lu. Que Foi legal. isso. Comecei como recepcionista, fui como auxiliar. Nesse mesmo escritório, virei assistente, virei analista, virei coordenadora e tive a oportunidade, depois de uns 7 anos atuando lá dentro, de comprar parte dessa empresa. Pois é, isso que eu ia te perguntar, assim, como é que começou essa questão do seu empreendedorismo contábil? Então, você começou ali atuando dentro de escritório, mas depois surgiu essa oportunidade de você ser empreendedora, né? Conta um pouco como é que foi esses primeiros passos seu, como é que você lidou com tudo isso, como é que surgiu essa oportunidade? A oportunidade, mais uma vez, gente, veio através da minha irmã, porque ela falou, Nai, a oportunidade da gente comprar parte dessa empresa aqui, você tem vontade? Eu falei, nada. Ela falou, tem sim. E foi assim mesmo, Lu. A minha vida na contabilidade foi isso, a Natália sempre abrindo a minha visão para a parte mais ampla, né? Então, acabei comprando a sociedade junto com ela, junto com outras pessoas. A oportunidade não foi só para mim, foi para mais pessoas. E eu não entendia nada, não sabia liderar pessoas, eu não sabia o que era empreender. Porque falar, eu acredito que é muito fácil, né, Lu? Quando a gente fala, a gente vai empreender, nós vamos empreender, tem muitas coisas por trás dessa palavra, né? É muito amplo. Então, decidi empreender, decidi entrar na sociedade e comecei a estudar sobre pessoas. Eu não sabia lidar com pessoas, eu não sabia delegar tarefas, eu não sabia cobrar tarefas, que eu acho que era o ponto principal. Porque quando a gente vira empresário, eu acho que um dos pilares ali é a parte de gestão de pessoas. A gente saber se comunicar bem, conversar, ensinar, cobrar, sabe? Então essa parte toda aí foi o meu primeiro desafio, entender sobre pessoas, porque eu tinha acabado de virar coordenadora. Então, eu estava aprendendo os processos ali, naquele momento, sabe? Isso foi um pouco dos desafios que você viveu ali dentro, né? E eu acho que quando a gente passa por uma questão de empreendedorismo, assim, a gente também passa por essa cultura organizacional, né? Que ela é muito importante para dentro do escritório. Eu queria entender assim, qual que foram as ferramentas que você utilizou para poder vencer esses desafios mesmo. Você fala que você sempre gostou muito de estudar, né? Mas além disso, assim, algum desenvolvimento que você acha que é primordial para quem quer começar, né, igual você, uma carreira, um negócio contábil, o que você dá, assim, de dica que você aplicou para você, assim? Lu, nesse início, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender o movimento, sabe? Eu precisei de entender o movimento do escritório, eu precisei de entender sobre cultura, eu precisei de entender sobre missão, visão, valores e aplicar isso, primeiro, em mim, e depois na empresa. Quando eu virei empresária contábil, nesse escritório, a gente tinha 60 colaboradores. Nossa, é muito. Só no departamento que eu cuidava ali, que era o departamento contábil, era 14. E quando eu me tornei coordenadora e logo em seguida a empresária contábil, eu tive que mandar todo mundo embora. Na verdade, dessa equipe, todo mundo pediu para sair. Então, eu não sabia, eu não conseguia entender se o problema estava em mim, ou se o problema estava na cultura da empresa, né? Uma pessoa que começou ali na recepção e foi crescendo dentro da empresa, onde que estava ali o problema? Se eu teria que, de fato, mudar a minha posição, né? A forma como eu estava lidando com aquela situação, ou se as pessoas precisavam de mudar mesmo, sabe? A cultura da empresa, ela precisava se adaptar. Então, eu acho que a coragem naquele momento de falar, não, o problema não está em mim, o problema está na organização, foi o ponto principal. Eu entender que o desafio estava ali, eu já tinha aceito o desafio, eu só precisava de seguir com as pessoas que estavam, com as pessoas que foram embora ou com as pessoas que iriam entrar ali para fazer parte da minha equipe. Então, esse foi o ponto assim, principal, entender sobre esse processo de mudança. Porque o processo, ele acontece, ele vai acontecer. Né? Hoje, natural, né? Hoje a gente está muito bem alocada aqui, e amanhã eu preciso de fazer uma mudança, eu preciso de me alocar de uma forma diferente, sabe? Então, o ponto principal foi esse, sabe? É saber se posicionar quando você é coordenador, é saber se posicionar quando você é empresário, sabe? Entender onde você quer chegar, como você quer chegar, quem vão ser as pessoas que vão estar ali do seu lado para poder chegar com você. Que bacana, Nai. Bem interessante essa questão sua ali dentro do escritório, né? Da sua trajetória que você teve durante o início do empreendedorismo contábil. Mas eu queria saber, assim, na LPJ ali, né? O início disso. A gente sabe que a questão interna dos colaboradores é importante, mas
outra coisa que é muito importante é a questão do cliente, né? Que a gente tem que ter ali dentro do escritório. Como é que foi essa primeira captação de clientes, de abordagem? Qual que foi os desafios que você enfrentou ali para ter realmente hoje o seu escritório, que é a LPJ? Lu, essa história que eu contei, ela foi quando eu comecei o empreendedorismo, em outro escritório de contabilidade. Logo depois dessa jornada, que eu fiquei durante 2 anos, né, criando uma cultura ali, entendendo o meu processo como empresária, eu e a Natália decidimos sair dessa empresa e constituímos o nosso escritório. Legal. Começamos, de fato, do zero. Aí que tá o desafio, né? Exatamente. Sem colaborador, sem cliente, sem ferramenta de trabalho, sem uma mesa para trabalhar. E quando a gente decidiu fazer isso, foi de fato na cara e na coragem, sabe? Tem uma história por trás disso, uma história familiar, mas o começar do empreendedorismo contábil foi do zero. Colocamos as mangas para fora, falei, vamos fazer nosso primeiro cliente. O que a gente precisa de fazer? Ir para a rede social, a gente precisa ir para a rua. Decidimos ir para a rua. A gente parou o carro nas avenidas ali do Barro Preto. Que legal. E começamos a abordar as pessoas, a entender qual que era a dor que ela tinha ali e como que o contador dela, naquele momento, tinha de dificuldade de entender a dor dele. Se o contador estava absorvendo as situações, se estava contribuindo para o crescimento empresarial daquela empresa. Foi onde a gente começou a captar os primeiros clientes, sabe? Começamos ali com lanchonete, com comércio pequeno, com uma gráfica, tudo muito pequeno, que era só o dono e a empresa, ou o dono e mais um colaborador e a empresa. E nossa jornada começou a partir daí. Então, é muito de entender também a posição do cliente ali, né? O que ele está necessitando em termos de contabilidade, né? Para poder ofertar um serviço correto, né? A verdade, Lu, é que hoje, eu entendi nesses 5 anos, né, de LPJ, que a contabilidade ela só tem valor quando a gente entende a dor do cliente. Quando a gente dá valor à dor do cliente, nós conseguimos fazer a captação. Porque a ideia do contador é, de fato, trazer a solução do problema empresarial. Né? Uma dor do imposto alto, uma dor de uma falta de organização ali administrativa dele, porque até isso o contador consultor, ele faz. É te ajudar a organizar a casa, né, a empresa, para que você consiga caminhar. Bacana, Nay. Eu queria entender também, assim, nessa captação de clientes, de montagem de escritório, como é que a tecnologia, assim, né? Porque, querendo ou não, o contador precisa de ferramentas para operação. E como é que você lidou com essa questão de tecnologia dentro do escritório? Como é que isso fez a diferença para você nesse início de escritório contábil? Lu, no início do escritório, nós não tínhamos muito sistema operacional. A gente usava o básico ali para poder operar, né, as rotinas contábeis. Isso muito por causa de custo? Custo, né? O início do empreendedorismo a gente tem que enxugar o máximo. Então, nós não tínhamos. Hoje, com 5 anos de empresa, nós temos ferramentas para todas as operações de dentro do escritório. Então, a rotina contábil, controle interno dos colaboradores, apuração de obrigações acessórias. Hoje o nosso escritório, ele roda através de sistema digital. Tudo ali é digital. Bacana. Isso é um ponto importante, né? Porque isso mexe muito também com a questão do cliente. O cliente tem que estar aberto para essa questão do digital também, né? E esse onboard do cliente, é até interessante você falar um pouquinho como é que você faz esse onboard do seu cliente hoje, nessa era digital, né? É bacana, assim, da gente ver isso acontecer no seu escritório. Hoje, nós temos a oportunidade, Lu, de poder escolher o cliente. O que é isso? É entender que a gente também tem um cliente ideal. Né? Não adianta a gente tentar captar todos os clientes possíveis se nós não temos a cultura do seu escritório. Exatamente. Então, o cliente ideal hoje para o meu escritório é aquele que de fato quer a mudança. Quer estar nessa era digital agora. Entender o valor da mudança. Porque não adianta a gente ficar só com papel, aquele cliente que não tem aquela organização empresarial, porque tudo que está desorganizado lá automaticamente vai trazer para dentro do meu escritório. E vai te dar mais trabalho. E vai dar mais trabalho, porque se a gente não se adere ali à parte digital, deixa tudo muito braçal,
o tempo, né? O tempo hoje é precioso, né, Lu? Demais. Eu acho que é o maior bem do contador hoje é o tempo. E a era digital, ela não só melhorou a parte de onboard de cliente, mas como o meu operacional, Lu. Eu comecei esse ano de 2024 com 12 colaboradores. Hoje eu tenho 6 colaboradores. Isso graças à era digital. Por quê? Nós conseguimos, eu e a Natália conseguimos colocar os processos rodando dentro dos sistemas. E o que 12 fazia, hoje 6 fazem, e com uma cartela de cliente maior. Porque a nossa cartela, ela cresceu nesse ano de 2024. Que interessante, isso é muito bacana. Então, a gente demorou para entender isso. Vou ser bem sincera, demoramos 5 anos para entender que o problema não estava nas pessoas, e sim com a forma que a gente estava lidando com sistemas processos operacionais, com os processos dentro do escritório. Isso é muito bacana. Porque muita gente não consegue identificar isso, né? Que muitas vezes o problema está ali nos processos e não nas pessoas, né? De como você está fazendo. Exatamente. E é muito bacana você trazer isso, assim, pra gente relatando isso. E, Nay, outra coisa que é muito importante, assim, não é importante, mas que pesa bastante é a concorrência dentro ali do segmento contábil. Como é que você lidou com isso, né? Qual foram as estratégias que você trouxe para dentro do seu empreendedorismo a lidar com concorrência? Perdeu o cliente? Não perdeu? Como é que foi isso dentro da sua história da LPJ? Lu, eu acredito que todo empresário, ele está ali sujeito a perder e a ganhar cliente, né? E o que traz o diferencial para dentro do nosso escritório hoje é como a gente demonstra o nosso valor. Porque vender contabilidade hoje, Lu, é muito difícil. Né? Não é nada palpável, a gente não consegue entregar nada para o cliente. A gente só consegue entregar confiança. E é isso, então, né? A relação da contabilidade, quando a gente entendeu que ela está voltada à confiança. E é confiança porque hoje a gente tem muita indicação do boca a boca, né? Exatamente. E é justamente na confiança ali que a pessoa indica a outra como contadora. Exatamente, Lu. Então, quando a gente conseguiu entender que o processo da contabilidade, para a gente poder ter o cliente ideal, é a gente criar um laço de confiança com os empresários, o nosso ponto principal. Hoje, para a gente, não tem concorrência. Eu não digo que hoje a gente tem concorrência, e eu também não quero ser concorrência de ninguém, porque eu acredito que todo empresário contábil tem o seu diferencial. Tem contadores que estão se qualificando para criar aquele contato com o cliente, que é virar aquele contador consultivo. É você me perguntar, o cliente me perguntar sobre a trajetória dele e eu saber falar sobre ele, sabe? Eu entendi a história do meu cliente. Eu sei todas as operações que ele tem hoje dentro da empresa dele. Então, isso traz a confiança de falar que eu não tenho hoje concorrente. Claro que vai ter cliente que vai entrar, vai ter cliente que vai sair, vai ter situações que nós vamos ter que demitir clientes, porque já passamos por essa situação também, Luiz, de ter que demitir por não entender e ver que o papel do empresário não fazia tanto sentido estar dentro do escritório, e tá tudo certo, sabe? Eu acho que tem lugar para todo mundo. Claro que os contadores consultivos, o contador que quer estar presente ali com o empresário, eu acho que ele vai caminhar, ele vai crescer. Aquele que está ali só entregando guia, só mandando imposto para pagar, eu acho que esse vai chegar o momento dele ficar para trás. A gente pensa muito nesse futuro da contabilidade nesse sentido. Outra coisa muito interessante que eu queria abordar com você, já pegando essa questão do futuro, assim, dentro do empreendedorismo contábil, assim, como você vê o futuro, assim, as tendências que você acha que são significantes para a pessoa abrir um escritório hoje, assim. Se você fosse dar uma dica para quem vai abrir um escritório, qual que é as tendências e o futuro que você acha que é para essa pessoa? Não só para a área da contabilidade, mas eu acredito que todo empresário precisa de entender todos os processos de dentro da sua empresa. Não adianta, Lu, eu querer abrir uma empresa de contabilidade, não adianta eu querer abrir uma lanchonete se eu não entendo todo o processo. Por quê? Vai ter situações em que você vai precisar da sua coragem, da sua determinação para operar. Aconteceu essa situação lá dentro do meu escritório em que eu não sabia fazer todos os processos e acabava ficando na mão de colaboradores, né, que estavam ali. E eu pensava, nossa, o dia que ele for embora ou o dia que ele sair, como que eu vou fazer? E essa situação aconteceu. Eu e a Natália simplesmente colocamos a mão na massa e entendemos que todo o processo, quando ele parte da gente, não tem como dar errado. Entendi. Então, um empresário, para ele ter crescimento, para ele poder começar, ele tem que entender o básico do processo, de todas as áreas. Você que é contador, que está querendo começar, entenda de departamento pessoal, entenda de departamento fiscal, entenda de setor de legalização, pelo menos o básico, porque isso vai ser a base para poder começar
na era da contabilidade. Nós não precisamos, no início, de ter o melhor sistema operacional. Perfeito. Nós não precisamos, no início, de comprar todos os sistemas que tem no mercado. Nós precisamos de entender o processo para poder ver qual é o melhor sistema que vai rodar o seu escritório. E implementar ele da melhor forma possível. Exatamente. Também. Então, eu acho que é isso, Lu. A pessoa precisa de entender todos os processos. Bacana. E Nay, me conta um pouco também, assim, para quem vai começar a empreender, os desafios que essa pessoa vai ter, assim, diante desse cenário, né, desse futuro que está se construindo para a contabilidade. Lu, já vamos passar por uma grande mudança aí, em breve, que é a reforma tributária, né, gente? O contador que não está se aderindo, não está trazendo a contabilidade consultiva automaticamente. Vai ter dificuldade. Vai ter dificuldade. Mas eu acho que o maior desafio hoje do empresário contábil é saber ensinar para os empresários o valor da contabilidade. Verdade. O que é o nosso serviço? Que hoje nós não somos o fiscal, como eles nos veem, né? Nós não somos ali o dedo duro, aquele que está ali para poder te dedurar para a Receita Federal ou para os órgãos. Nós estamos ali para poder orientar a ter uma tributação adequada, mais assertiva, né? Mais assertiva. Então, eu acho que o principal desafio é isso, sabe, Lu? É mostrar para o empresário o valor do que contador. Não é só emissão de de imposto, né? Exatamente. Então, Lu, eu vejo que são esses dois desafios, o interno e o externo. O interno é você trazer a contabilidade consultiva, deixar o seu escritório consultivo, mais próximo do seu cliente. E o externo é fazer com que os nossos clientes entendam o valor da contabilidade, que nós não estamos lá somente para enviar guias, né? Bacana, Nay. E é isso, pessoal. A gente já está chegando ao final de mais um podcast Fala Visão. E eu queria convidar você a entrar lá no nosso YouTube, ver o nosso vídeo manifesto, né, sobre o Visão 25. É um vídeo que foi construído para entender um pouco a dor, né, dos desafios que vivem os escritórios contábeis. Então eu convido você a entrar lá, assistir. Vai estar o link aqui também para você poder assistir esse vídeo. E é isso. Queria agradecer a você que assistiu esse podcast, agradecer você, Nayara, pela sua presença, pelas suas falas que você colocou aqui no podcast. Muito obrigada. Eu que te agradeço, Lu, agradeço a todo mundo que participou desse podcast com a gente. Espero os próximos convites, que foi muito bom a gente bater esse papo. Com certeza vai ter mais. Convidar e trazer a Natália também. Com certeza a Natália vai ser convidada também para vir nesse podcast. E é isso, muito bom falar com você. A gente adora falar sobre contabilidade, sobre empreendedorismo. E isso aí é o que move a gente, né? Legal. Bom, pessoal, é isso. Eu queria agradecer mais uma vez e até o próximo Fala Visão.